Eu poderia resumir esse seu momento de vida numa frasezinha? E se? E ela falou exatamente isso. Porque ela vivia o seu presente ditado pelo e se. E se der certo? E se der errado? E se eu viajar? E se eu não viajar? E se eu não comprar passagem? E se eu comprar? E se o meu trabalho amanhã não der certo? Ai meu Deus, eu tenho uma reunião com o diretor. E se der certo? E se não der certo? E aí, de fato, ela pôde ali concluir comigo que ela estava vivendo sobre a ditadura do e se. Bom, a investigação seguiu. Depois nós vamos falar isso aqui ao longo da live. E esse foi, ou essa foi, a Clara, a pessoa que eu estou trazendo aqui para a gente falar sobre ansiedade. Nós vamos chegar lá. Clara estava doente ou não? Clara tinha um diagnóstico ou não? Como, doutor Pablo, eu vou saber? Inclusive, hoje eu fiz um post nesse conteúdo. O post diz assim, medicar. Quando é correto, agora eu não lembro, mas assim, medicar é, às vezes, correto, ou às vezes eu preciso lidar com um problema que está me gerando ansiedade. Alguma coisa nesse sentido. Então, porque muitas vezes essa ansiedade vai estar no limiar das coisas. E é isso que eu queria começar essa live com você. Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de trabalhar conceitos inicialmente. Então nós vamos falar de ansiedade. Nós vamos falar de medo. Doutor Pablo, o que é ansiedade? O que é medo? As pessoas usam às vezes essas palavras para falar a mesma coisa. Ah, eu tô tão ansioso. Ah, fiquei ansioso e na verdade era medo. E às vezes ele fala que ele estava com medo, mas era ansiedade. No fundo, às vezes isso lá no final das contas vai dar o mesmo resultado. Mas o conceito e as palavras são importantes para a gente entender o fenômeno por trás. Vamos lá? Vamos começar com o medo. O medo é uma resposta do seu organismo diante de um objeto definido e específico. Portanto, nós temos um medo diante de alguma coisa, de um estímulo real ou potencialmente real que me indica perigo. Portanto, eu sinto medo de alguma coisa muito específica. O medo, então, está relacionado, está dirigido para fora. Ele é de fora para dentro. Por exemplo, você tem medo de uma cobra, de uma aranha, de um rato. Você tem medo de um elevador. Você tem medo de altura. Você tem medo de tirar sangue. Você tem medo, por exemplo, de estar entrando no seu carro à noite, vir uma pessoa e você achar que é um ladrão, um bandido? Você tem medo de escutar alguma coisa na sua casa e achar que alguém está entrando? Veja então que o medo é uma resposta do organismo diante de um objeto, de um estímulo muito bem definido, que é potencialmente perigoso, real ou potencialmente real. Pergunto para vocês. Vocês acham que essa reação, que essa resposta que nós temos, é interessante ou não para o ser humano? Então você acha que se eu escrever um livro, elimine o seu medo, isso tem algum cabimento? Porque será o medo uma resposta, um preparo do seu organismo que vai fazer com que você se prepare para lidar com aquele estímulo potencialmente perigoso. Se você está andando em algum lugar e você vê uma cobra muito próximo de você, naquele exato momento starta uma reação de medo, fazendo com que você pule, fuja do encontro com a cobra. Isso protegeu a sua vida. Isso te deu mais 30 anos de vida pela frente. Assim é a reação de medo que você tem, por exemplo, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que está vindo na sua direção, que pode ser um potencial assaltante. Ou você vai correr na direção oposta, ou você vai mudar de faixa de rua, você vai fazer alguma coisa. Porque o medo é a energia que você precisa para ou fugir ou lutar. É a famosa reação de fuga e luta.
Ou você se atraca com o assaltante, ou você corre do assaltante. Para uma coisa ou outra, concorda comigo que teu corpo tem que estar muito bem preparado para isso? O seu coração tem que estar batendo a 1000 por hora. As suas pupilas têm que estar dilatadas. A sua frequência respiratória alta. Porque você está em plena atividade de luta ou fuga. Então, o medo é uma condição normal, evolutiva, aceitável, própria do ser humano. Inclusive dos seres biológicos. Os seres biológicos têm medo. Porque o medo é uma reação biológica de sobrevivência. Ok? Agora, e a ansiedade, doutor Pablo? Qual é que é a diferença, então? Porque eu achava que era isso. Que quando eu via alguma coisa que me dava um potencial risco, eu ficava ansioso. Não, você fica com medo. A ansiedade, por sua vez, é uma reação, é uma resposta do corpo diante de um estímulo inespecífico, difuso, que normalmente está localizado no futuro. Então a ansiedade é uma resposta do organismo diante de potenciais perigos, diante de potenciais situações, que normalmente estão localizadas no futuro, que me fazem trazer para o presente para pensar sobre elas. Vocês entenderam? Então, então não é um objeto definido. Não é algo pontual. Não é algo que eminentemente está me gerando um risco de vida ou de morte. Não é algo que eu tenho pavor. Não é algo simplesmente que quando eu estou em contato com aquilo eu tenho medo e quando eu estou fora daquilo eu estou bem. A ansiedade é uma resposta do organismo diante de estímulos que normalmente estão localizados no futuro, que me provocam esse tipo de reação quando eu trago para o presente. Isso chama-se ansiedade. Por isso ela é difusa. Por isso que ela não tem um objeto específico. Por isso que às vezes quando eu pergunto para Clara, vem cá, o que está causando a sua ansiedade? Porque eu faço isso de propósito. Doutor, eu não sei. Às vezes ela pode até saber, como ela falava. São pensamentos, são coisas que eu fico pensando o tempo inteiro se vai dar certo ou se não vai dar. Mas pergunto para você, você acha que a reunião com o diretor que ela terá no dia seguinte é um potencial fator de risco de vida e de morte para ela? Não. Ela está com medo dessa reunião ou ela está ansiosa? Porque ela está antecipando a reunião para o tempo presente e pensando num monte de possibilidade. O diretor vai dar bronca, o diretor vai fazer isso. Ai meu Deus, eu vou ser trocada de escola, ele vai trocar o meu turno. As coisas não aconteceram. Porque o medo, o objeto, está presente na minha frente. O medo, as coisas estão acontecendo do ponto de vista real. Você quer uma prova do que eu estou falando para você? Quando você vai estudar o histórico da ansiedade ou dos transtornos de ansiedade, em um determinado momento da história, um sistema de classificação chamado DSM dos americanos descreveu o transtorno de ansiedade como preocupações irrealistas. Olha que interessante o termo em que foi usado para descrever a ansiedade. Preocupações irrealistas. Esse termo já não é mais utilizado, ele caiu em desuso. Mas pedagogicamente é interessante. Porque a ansiedade, na medida em que ela mora no futuro, ela é irrealista. Porque ainda não aconteceu nada daquilo. Enquanto o medo é realista, as coisas estão acontecendo na minha frente. Então eu gosto muito desse termo. Preocupações irrealistas. Na medida em que o meu pavor, a minha ansiedade, os meus receios estão colocados num momento que ainda não existe, não é real as coisas. Depois nós vamos ver que uma das características da patologia da ansiedade, sabe qual é? Eu vou dar um spoiler. Posso dar o spoiler, João? Posso dar o spoiler? Não, da live. Uma das características centrais do transtorno de ansiedade generalizado é quando essas pessoas
nessas preocupações irrealistas, sentem como reais fossem. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela reunião com o diretor? Quando ela começa a imaginar o CIS da reunião, ela é praticamente transportada para a reunião que ainda não existiu. É como se ela estivesse lá e todos os cis negativos estivessem acontecendo. Ali ela palpita, ali ela tem um ataque de pânico, ali ela fica sudoreica, ali ela fica tremendo, ali ela tem náusea e diarreia. Um dia antes da reunião. É medo? Não! Porque a reunião está amanhã. Ela não é um estímulo real, objetivo, factício, potencialmente perigoso à vida. Por isso que isso chama-se ansiedade. Mas eu gostaria de falar aqui para você, neste vídeo, sobre o meu segundo livro, o A Fórmula. Não estou aqui apenas para vender um produto. Eu estou aqui para ajudar a transformar a vida das pessoas. Nós vivemos hoje numa sociedade muito doente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Somos o país mais depressivo da América Latina. Somos um dos países que mais consome antidepressivos no mundo. Os brasileiros estão sofridos e eles estão doentes. Eu tenho percebido isso nos últimos 20 anos de profissão que tenho. É isso que me faz sentar numa mesa, pegar uma caneta e escrever um livro. Por isso que antes de qualquer coisa, eu sei que este livro é capaz de mudar a sua vida. Mas eu não quero que você simplesmente compre este livro sem pelo menos ter lido uma página desse. Porque você precisa se interessar pelo assunto. E aí, quando você entender o que eu quero ensinar para as pessoas, você vai falar assim: caramba, eu preciso saber mais. E este livro é um aprofundamento da plenitude da saúde mental. Eu encontro pessoas na rua que me cumprimentam. Doutor Pablo, é o senhor? Eu falo: sim, sou eu. Eu queria te agradecer, porque o senhor ajudou a salvar a minha vida. Quando eu li o seu livro, deu um start, deu um momento na minha vida que eu entendi que eu precisava mudar. Então eu queria te apresentar este livro que foi escrito com muito carinho, fruto de muita pesquisa e nasceu também do meu coração para ajudar você, sua família, seus amigos, todo este planeta que precisa de ajuda. Clica aqui nesse botão para você saber mais sobre esse livro, como adquirir. Vai ser um prazer entrar na sua casa também com este livro.